amigos da Gazeta, amigos do Sportcast, estamos aqui nesta sexta-feira, sextou aqui no Esporte, mais uma edição do nosso programa esportivo Sportcast. Hoje vamos falar da quarta rodada do Campeonato Municipal, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, né? Os times retomando aí as rodadas no Brasileirão. Então a gente tem muitos assuntos para abordar hoje aqui. Peço desculpa a vocês se o nosso som hoje não está contente, mas a gente vai tocando o barco aqui. Muito boa noite já, né, Eduardo? Isso aí, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Cadu, boa noite, Ricardo, boa noite a todos que acompanham aqui o Sportcast. Sextou com muita expectativa pela rodada do Campeonato Brasileiro. 14 dias já sem Campeonato Brasileiro, 2 semanas. Acabou a infantonha, a data FIFA. Agora é focar no Brasileirão novamente. E já tivemos Copa do Brasil na última quarta e na última quinta-feira, com a definição dos classificados para as semifinais. Então tem bastante assunto para a gente abordar na noite de hoje. Boa noite, Cadu. Boa noite, Ricardo. Boa noite, Eduardo. Boa noite a todos os ouvintes. Como o Eduardo falou aí, já tivemos Copas do Brasil, expectativa enorme para essa rodada do Campeonato Brasileiro, futebol brasileiro retornando após a data FIFA. É muito importante. Rápido aí, Cadu, na sua intervenção aí. Estou pensando aqui no Brasil, né? Já falou, vamos falar da nação. Você vai querer falar de seleção? Ah, é bom, né? É bom? Então você que Tem manda. dúvida se eu falo da seleção ou não, né? Fala aí. É a última rodada, né? Então, vamos. O Brasil acabou não saindo vitorioso na altitude, né? Uhum. No meu ponto de vista, mesmo sendo altitude, um resultado vergonhoso, né? Já que na última vez que o Brasil foi lá, enfiou 4-0, na era Tite ainda. Então, acho que tá tendo muita desculpinha de altitude aí na seleção brasileira e apagando um pouco por ser o Ancelotti, né? Vale lembrar que o Miguelito, atleta que destacou nessa partida, nunca atuou lá também em time boliviano, já que é da base do Santos e agora atualmente joga a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então acho que tá cobertando muito essa partida péssima da seleção brasileira e eu não podia deixar de falar. Eduardo, Sim. manda ver aí sobre seleção brasileira, aquela decepcionante. Eu tô esquecendo, rapaz, que a gente não teve o programa na quarta, né? Então, É verdade. tava me passando despercebido. Mas é que a vontade de falar de seleção brasileira é tão grande também que acabei esquecendo de mencionar aí, né? A gente já não esperava muita coisa desse jogo, mas acho que a expectativa foi pior do que a gente podia imaginar, né, Eduardo? O Ancelotti optou por convocar alguns jogadores, fazer algumas experiências, algumas observações, só que para fazer observação naquela altitude é muito complicado, né? No início do jogo, você vê o Samuel Lino, por exemplo, ele dá um pique nos 50 metros, cara. Quando ele acaba de correr, ele bota a mão no joelho, abaixa assim, vai buscar o oxigênio e o ar não vai, cara. O negócio lá não é fácil, não. Mas, assim, não me surpreende o resultado. Primeiro que eu não achei pênalti para a Bolívia. Os bolivianos fizeram um jogo, aquela famosa catimba antiga, né? Bola sumindo, Gandula escondendo a bola, não tinha Gandula. A seleção, o Ancelotti meio desorganizada dentro de campo, mostrando muito cansaço também por causa da questão da altitude. E tem alguns jogadores ali que mostraram, por exemplo, que não tem uma capacidade assim tão grande de servir a seleção, mas acho que passa muito pela questão da falta de entrosamento e falta de tempo também de preparo, né? O que ficou assim, mais marcante foi a questão da classificação do Brasil, na qual ele terminou em quinto lugar, com os mesmos 28 pontos de outras equipes. Só que teve um jornalista que foi questionar o Ancelotti após o jogo sobre
a classificação final do Brasil, né? Bela de classificação. O Ancelotti não tem culpa no Cartola, né? Quem tem culpa no Cartola ali é Fernando Diniz, Dorival Júnior, e a CBF. Né? E caras é que deveriam ser perguntados o porquê do Brasil terminar eliminatória em quinto lugar. Né? Se fosse no formato antigo, anterior, o Brasil iria disputar a repescagem, né? Ficando em quinto lugar. Né? Porque agora a próxima Copa tem 48 seleções, abriu ali o número de vagas, e quem vai para a repescagem é a seleção boliviana, que, a meu ver, não tem a menor condição de ir para a Copa do Mundo, seleção fraquíssima, se faz valer lá na altitude. Dos 20 pontos conquistados, 17 foram atuando na altitude. Nem La Paz eles jogaram. La Paz tem 3.600 metros, onde eles jogaram contra o Brasil é 4.100. Os relatos de quem já jogou lá, já esteve lá, já passou por situações bem interessantes do ponto de vista negativo, dão conta de que realmente atuar lá em cima não é fácil. Inclusive, teve um jornalista uma vez que estava dando um depoimento, é o Mancini, da Band Esportes. E o Mancini falou que ele não sentiu muita diferença, mas que um outro companheiro que estava com ele, da Band, o cara, quando subiu o lance de escada, ele buscava oxigênio, cara, e o ar não estava, não ia, não ia. Então, assim, para um atleta de alto rendimento, de alta performance, eu acho que isso pesa e pesa caramba. Pesou, a gente fala, né, que é um absurdo realmente essa questão da altitude aí. Foi uma tática que eles usaram, deu certo para eles, porque a campanha da Bolívia lá na altitude foi outra, né? Uma ideia do Antônio Carlos Zago. E então realmente para eles deu certo, mas isso aí eu não vejo espírito esportivo nesse tipo de coisa. E eu acho que o esporte ele tem que ter alguns regramentos para que todos possam competir em igualdade de condições. Exatamente. Mas eu não acho que esse é o caso. Nos jogos da Copa do Mundo, os países da Copa do Mundo não têm altitude, né? Então eu acho que fazer uso desse tipo de expediente não é muito legal. Eu acho que a FIFA tinha que observar muito isso aí, colocar um limite para disciplinar realmente o esporte. O futebol, ele. Oi? Não sei se você lembra na Copa de 90, a partida entre Brasil e Itália, final, ela foi disputada no calor de quase 40 graus. É um absurdo. Os jogadores estavam derretendo, principalmente os italianos. Né? Então, assim, você gera um desequilíbrio, não um desequilíbrio técnico, né? Mas um desequilíbrio de um ambiente que não é propício para a prática daquele esporte. Né? É verdade. Bom, vou mandar aqui aproveitar para mandar um abraço aqui para o Heleno Nogueira, que tá resfriado lá, não pôde estar aqui hoje. E fica tranquilo aí, Heleno, estamos aqui fazendo as vezes aqui, mandar um abraço pro Rafael Rodrigues, né? O Rafael já está ligado aqui, Cadu. Já está falando aqui em Celeflu. Rafael é sempre muito otimista, né? Com ele. Um abraço aí para você, Rafael. Obrigado pela sua participação. Oi? Rafael do Piá. Rafael do Piá, isso mesmo. Um abraço para o Rafael aí, foi meu aluno. Rafael deve estar todo contente lá, né? Que o Fluminense está classificado. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o jogo do Fluminense. Pode interagir com a gente aqui, continuar interagindo, viu, Rafael? Sua opinião é. A gente precisa trazer o Rafael um dia aqui, né, Cadu? Trazer. Para contrabalançar. Nós estamos com 2 flamenguistas aqui, 2 tricolores, a gente vai fazer um 3-2 nessa parada aí. Vamos perder nem na mesa. Nem na mesa. Tá bom assim, Eduardo? Rafael é bom debater com ele. Abraço aí, Rafael. Obrigado pela audiência. Mandar um abraço também, pessoal, para todos que estão acompanhando a gente.
Hoje nós estamos só no Facebook de novo. Sempre surgem uns probleminhas aqui. Hoje nós tivemos um problema aqui para captação aqui da internet e a gente precisa de muita, né, os dados tem que estar com tudo para poder fazer o piloto de imagem e som, por isso que a gente não está contente hoje aqui. Mas vida que segue, está dando para a gente bater um papo aqui, o que é mais importante. O que nós vamos falar agora, Cadu? Você vai fazendo a pauta hoje aí. Qual que é o próximo assunto? Copa do Brasil? Copa do Brasil, né? Copa do Brasil? Quarta-feira. Quarta-feira teve jogo? Teve. Não fiquei sabendo, é mesmo? Teve um show, né, no Maracanã. Teve? Rapaz, mas show? Show. Você achou show? Eu achei que foi um show de um zagueiro aí. Foi um. Tá. A pessoa já está até pedindo ele na seleção, que eu já acho meio que exagerado, né? 40 anos de idade, mas. Eu acho que não. Você acha que não? É. Experiência, liderança dele ali. Acho que. Então vamos falar abertamente aqui. Então vamos começar falando do Fluminense. Fluminense e Bahia. Bahia tinha vencido o primeiro jogo por 1-0. O Fluminense precisava, né, de pelo menos um gol para igualar e levar para os pênaltis. E acabou fazendo, né, os 2 gols no segundo tempo, após um primeiro tempo que estava se desenhando para aquele jogo que teve lá na Bahia. O Fluminense estava melhor e acabou perdendo o jogo. Renato, para variar, gosta de fortes emoções, com 3 volantes, precisando ganhar o jogo. Mas aí, Cadu, conta aí, qual foi a sua visão em relação ao posicionamento do Renato, né, o time que ele saiu jogando, depois as substituições, e o alívio, né, no final, de ter saído um gol que, para mim, era uma classificação que era para ter sido bem mais tranquila do que realmente foi. Eu acho que o Renato, ele realmente é um treinador de mata-mata. É um treinador de Copas. O Thiago Silva, após o jogo, falou muito sobre as jogadas que foram treinadas para executar no jogo e deram certo, né? A gente acabou fazendo um gol com um K9 de pênalti, mas a gente viu o Fluminense superior ao Bahia. O Bahia jogou muito mal. Uma das piores partidas do Bahia, mas não só desmérito do Bahia, mérito muito do Fluminense também, do Renato. O segundo gol do Fluminense do Thiago Silva foi muito, muito treinado. Ele mesmo confessou ali que estava com dor, né? De tanto executar aquele movimento. Então, assim, o Renato tem seus méritos ali. É claro que a gente fica um pouco meio acanhado ali com as teimosia dele, com as exigências dele, mas tem dado certo, é isso que é importante. Acho que o Fluminense mereceu a classificação, né? E em Copas realmente está surpreendendo, mata-mata, o time está sabendo jogar. Sabe, Eduardo, eu fiz o seguinte, eu parti do seguinte princípio. O Fluminense fez 3 jogos com o Bahia, um pelo Campeonato Brasileiro, aquele 3-3 lá, que foi um jogo muito bom, e os 2 pela Copa do Brasil. O Fluminense foi melhor que o Bahia no primeiro jogo a maior parte do tempo. Não foi o tempo todo, mas foi a maior parte do tempo. Chegou a virar, fez o gol, tomou a virada, depois virou de novo e acabou recuando, tomando o gol do empate no final. O primeiro jogo da Copa do Brasil, o Fluminense foi melhor, a maior parte do tempo, e naquela ocasião eu falei aqui no programa que o Fluminense tinha perdido um jogo que o Renato não quis ganhar, pela escalação que ele fez e tudo mais. Na quarta-feira, ele foi caminhando para a mesma. Eu entendo que ele tem ali uma convicção de que basicamente aquele time e aquele meio-campo que apresentou um poderio de marcação muito bom no Mundial, que foi o que ele fez, né? Realmente, na parte de marcação, surtiu efeito, né? O Bahia mal conseguiu passar do meio-campo, mas quando chegou, o Fluminense não fez também grandes lances assim para fazer gol. Nós tivemos uma bola espirrada lá, que era tudo que o Bahia queria, que o Fluminense quase tomou o gol no final do primeiro tempo. Uma grande defesa do Fábio, né? Um chute cruzado. Então é aqueles riscos que o futebol faz parte. Mas eu, por exemplo, acho que não precisava correr esse tipo de risco. Eu entendo que ele possa ter algum critério. Eu continuo inconformado dele não colocar o Fidelis, o Júlio Fidelis na lateral direita. Não tem explicação para isso. O menino foi o melhor jogador naquele 3-3, foi um dos melhores jogadores contra o Fortaleza. Uma saída de bola,
O Guga é aquele cara assim, gente boa, às vezes não compromete, como dessa vez, ele não comprometeu, mas o que acontece? O time fica precisando de um cara ali que tenha velocidade, força e tenha passe, porque o Fidelis deu uma assistência, inclusive, no 3-3, né, um cruzamento perfeito, coisa que o Guga não consegue fazer de jeito nenhum. O Guga, para dar um cruzamento certeiro, é mais raro. E aí a gente fica eu fico meio crítico ao Renato em função disso. Mas o bom é ouvir você, né, que está mais isento aí para falar, porque acompanha, né, com uma análise mais imparcial, vamos dizer assim, e queria saber a sua opinião em relação a esse jogo do Fluminense especificamente, que acabou dando tudo certo no final, né? Eu assisti o jogo, eu até comentei com meu amigo, também se chama Rafael, mora lá em Cabo Frio, a gente conversando pelo WhatsApp durante o jogo, né? Ele falou que o primeiro tempo que ele terminou, né? O jogo está muito fraco tecnicamente e o Bahia totalmente inoperante. E foi exatamente o resultado do primeiro tempo, né? O primeiro tempo foi um primeiro tempo xoxo, um primeiro tempo sem Fluminense, sem agredir mais o Bahia sentado em cima do resultado de 1-0, tentando administrar. Eu comentei para ele, falei, exatamente isso. O Bahia está sentado em cima do resultado, mas com 1-0 a favor, isso é muito perigoso. Né? Isso pode mudar a qualquer momento. A gente teve o exemplo do jogo Flamengo-Grêmio, recentemente, foi uma rodada do Brasileiro que teve. Flamengo com 1-0, não quis tentar forçar o segundo gol, acabou sendo penalizado com um empate no final. E o Bahia sofreu depois o revés, né, com 2 gols do Fluminense, onde o Fluminense se mostrou melhor no segundo tempo, agrediu um pouco mais o Bahia. O Bahia, achei muito desorganizado. O Everton Ribeiro pouco participou do jogo. Ele que é o cara que pensa o jogo ali, né, o cérebro do meio de campo do Bahia. E eu falei até com ele depois no final do jogo. Falei, cara, um time que joga 90 minutos e dá um chute no gol do adversário, um chute. Esse time ele não queria ganhar o jogo, ele queria só que o resultado terminasse ali 1-0 e classificasse. O Bahia deu um chute no gol do Fluminense. Vou repetir, um. É muito pouco, cara, é muito pouco. Então, o Fluminense se classificou ali, a meu ver, de forma justa, por falta também de interesse do Bahia em querer ser mais competitivo. Né? Faltou o Bahia competir o jogo. Ele quis administrar o jogo, faltou ele competir. Então, o mérito do Fluminense está classificado e vai ter um clássico agora na semifinal com o Vasco da Gama, que eliminou o Botafogo na noite de ontem nos pênaltis. Né? Vamos aproveitar já essa deixa. Nós sabíamos, né, que se o Fluminense passasse, teríamos um clássico regional, um clássico carioca. O Cadu acertou aqui na previsão dele aqui, que eu estava achando que o Botafogo ia ter mais facilidade. Acho que serve um pouco essa questão para o Botafogo ontem também, teve mais volume, né, tal, teve mas muita bola cruzada na área. E acabou que o Vasco conseguiu conseguiu um empate que eu sinceramente não esperava. O Cadu falou aqui no programa que ele participou aqui foi dia 3, até porque eu fui olhar para fazer o corte lá, Cadu, que você tinha falado, dia 3 de setembro. E então, assim, você já estava meio que prevendo que poderia se repetir, até porque lá em São Januário o Vasco também, né, começou tomando um susto, depois se recompôs no jogo. E aí eu queria ouvir de vocês, o Cadu primeiro, depois o Eduardo já emenda direto, sobre essa classificação do Vasco e qual a evolução que o Vasco está tendo, porque era um time que estava aí, né, ainda está, né, brigando lá na parte de baixo da tabela no Campeonato Brasileiro, mas jogou aí de igual para igual com o Botafogo, que a despeito de ontem ter jogado, né, com um time bastante misto, os principais jogadores entraram praticamente no final da partida,
Eu queria saber de vocês o que vocês viram de evolução no Vasco da Gama nesses confrontos com o Botafogo. Cadu primeiro, depois o Eduardo já emenda direto. Primeiro que é um clássico, né? A gente, igual eu vinha falando, clássico é sempre muito truncado, disputado. A galera achou que o Botafogo ia ser um time, assim, ia ganhar tranquilo, por ter mais time, né? Tá melhor na atual temporada, enfim, já vem melhor desde o ano passado. Mas a mudança que eu vi nesse Vasco foi com o Diniz. Depois que o Diniz, o Rafael que tá acompanhando e sabe que eu sou fã do futebol do Diniz, mas depois que o Diniz assumiu, de fato o Vasco deu uma melhorada, né? No primeiro ali deu entrosando o time, depois o time começou a pegar a cara dele, o jeito dele, parou com aquela teimosia dele de ficar de toque lá atrás, né? Sair jogando, tocando bola. Ele se adaptou melhor o esquema de jogo dele e recuperou um cara que para mim desequilibra o jogo, que é o Felipe Coutinho. E o Coutinho já vem de umas 5, 6 partidas aí consecutivas jogando muita bola. Então, assim, eu acho muito importante o papel do Diniz nisso. O Vasco, como eu esperava, cravei até o resultado do jogo 1-1, né, nos pênaltis. Falei, o Vasco acho que passa nos pênaltis e tal. Enfim, a gente não é evidente, mas assim, isso aí também é um pouco de sorte. O Vasco realmente jogou muita bola, mereceu a classificação, soube segurar o Botafogo fora de casa. Contou com a colaboração do goleiro Neto, né? Achei uma falha, o gol também dele, do Vasco. Mas o que importa é a classificação e vai ter mais um clássico na semifinal. Eduardo, só fazer uma. Eu queria que você para falar direto, Eduardo, mas aí o Rafael mandou um abraço aqui. Abraço, professor, e a todos aí no estúdio. Valeu, obrigado. O Vasco, ele fez aquilo que o Bahia não fez. O Vasco, ele competiu, né? E quando eu falo competir, aí eu vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com competir. É você dar um algo mais, uma dividida, tentar um algo mais, marcar melhor, né? Tentar igualar, mesmo você sendo, às vezes, inferior tecnicamente, às vezes, na base da vontade, se você enfrenta um time que não está numa mobilização tão grande para aquela partida, você consegue igualar as coisas. Eu já cansou de ver isso em clássico, principalmente, né? Times que são inferiores tecnicamente vencerem os times que têm uma técnica mais apurada. Muito por displicência do outro time, muito por falta de mobilização e tal. Então, o Vasco competiu com o Botafogo e teve o mérito de conseguir levar a partida até o final ali no empate, levou para os pênaltis, venceu nos pênaltis por 5-3. Acompanhei a disputa por pênaltis, que eu estava no local ontem que estava passando o jogo. Mas o Botafogo, assim, falando do Botafogo, o Botafogo é um time que ele ainda não se encontrou, né? Ele ainda está buscando uma identidade que ele tinha anteriormente, até o final do ano passado, onde ele foi campeão ali, né, da Libertadores, do Brasileiro. E, por enquanto, o Botafogo não se encontrou, não encontrou essa identidade. Esse time não é um time ainda, né? É um grupo de bons jogadores, mas que ainda não formou um time para ser mais competitivo, para ter uma sequência maior de bons jogos. O Botafogo ele oscila muito, ele joga bem uma partida, joga mal outra, né? Então ele fica nessa gangorra, e nessa gangorra ele já foi eliminado da Copa Libertadores, foi eliminado agora do Brasil, e restou o Campeonato Brasileiro para tentar fazer uma campanha de recuperação. O Botafogo está em quinto lugar, e o Vasco, que vai mal no Campeonato Brasileiro, pode ter aí nessa classificação motivação a mais para tentar se afastar da zona da degola ali no Campeonato Brasileiro e, quem sabe, no clássico contra o Fluminense, como eu já disse, clássico tudo pode acontecer, mesmo achando que o Fluminense tecnicamente é superior ao Vasco, o Vasco, de repente, pode se classificar e chegar a uma possível final de Copa do Brasil, que seria, para o Vascaíno, uma coisa até há pouco tempo inimaginável. Mas acredito que o time do Vasco, a preocupação maior dele deveria ser
se afastar ali da zona da degola, da zona de rebaixamento, exatamente porque o torcedor do Vasco já não aguenta mais também todo o Campeonato Brasileiro, o time está ali naquela zona intermediária ali da tabela, brigando para não cair, sendo achincalhado, né? Dá uma goleada, aí depois perde. Oscila demais também, né? Os times do Fernando Diniz, eles têm essa característica também, né? Um time que tenta jogar de uma maneira mais, digamos, construindo, né? Com a linguagem do futebol de hoje, mas tem momentos que não tem para construir, tem momentos que você tem que mandar a bola para o mato, com o jogo de campeonato. No Campeonato Brasileiro, o Vasco ainda está devendo e seu torcedor vai cobrar essa questão ali de fugir da zona de rebaixamento. Mas mereceu a classificação em cima do Botafogo. Se você pegar os 2 jogos, o Vasco foi melhor do que o Botafogo nesses 2 jogos. O que eu queria ouvir de vocês, porque nós vamos ter, como vamos brincar, nós vamos ter um latifúndio aí entre esses jogos das quartas de final para as semifinais. A gente sabe que no futebol, quase 3 meses é muita coisa, né? É um intervalo muito grande de tempo. As coisas podem alterar significativamente. O Fluminense vai estar com esse time aí mesmo, vamos ver aí o que o Renato consegue fazer para rodar jogador, mas o Vasco está aí com os reforços, inclusive né, alguns jogaram ontem, e pareceram bons jogadores, deu uma jovialidade ali, uma pegada, e aí eu queria saber de vocês o que vocês pensam do que o Fernando Diniz pode fazer com esse time do Vasco nesse período de 3 meses aí, porque a gente sabe que ele não está jogando no estilo que ele prefere, que é aquele toque de bola mais, né, mais insistente. Ele mudou um pouco a característica do time. Conforme o Eduardo bem colocou aí, o Vasco tem essa preocupação ainda com o rebaixamento, mas o time que vai enfrentar o Fluminense daqui a 2 meses e meio, né, 3 meses, né, praticamente, pode ser outro. E o que o Vasco pode evoluir para criar grandes dificuldades para o Fluminense numa semifinal, e aí realmente se o Vasco for para ser. Eu acho que o Vasco foi semifinalista ano passado, vocês me corrigem se eu estou errado. O ano passado foi também? Ou foi antes? Eu não lembro. Eu não lembro. Vou dar uma pesquisada aqui. Agora me ocorreu aqui, eu não tenho. Acho que, sei lá. Mas assim, Não, a semifinal, Flamengo foi o Corinthians. a semifinal. Foi Flamengo e Corinthians, uma delas. A outra foi Atlético, não lembro Rapaz, quem foi. não foi com o Vasco, não? Não Bom, me mas lembro, vamos cara. lá. Então, o que pode evoluir o Vasco, Cadu, nesses meses aí, para criar grandes dificuldades para o Fluminense do Renato Gaúcho? Eu acho que o Vasco acaba se beneficiando com esse calendário da Copa do Brasil sem dezembro, porque o Fluminense tem 3 competições, né? O Fluminense ainda tem a Sul-Americana, vai disputar querendo ou não, o Campeonato Brasileiro para ficar entre os 4, para conseguir uma vaga também pelo Brasileiro, caso não consiga vencer as Copas. Enfim, acho que o Vasco vai ter mais tempo para preparar melhor o time para essa Copa do Brasil. E o Fluminense já não tanto por causa da Sul-Americana, a não ser que caia antes, né? Que eu acho difícil. O Fluminense do lado da chave é o favorito. Então, eu acho que o Diniz tem a evoluir mais esse time, mais Lanús, hein? bem evoluindo. Lanús, o time argentino. Mas eu acho que o Fluminense ainda é favorito nesse confronto. O Lanús não vem bem na temporada, não. Já É. deu uma decada. Por mais que seja time argentino, né? Mas, assim, o Fluminense no papel e jogando atualmente é melhor que o Lanús. Enfim, acho que o Diniz vai tentar recuperar o máximo de jogadores que ele conseguir, assim como está fazendo com o Coutinho. Vem esse moleque aí, Robert Renan, né? Moleque, ele tem elogiado bastante, um zagueiro com qualidade técnica assim avançada. Enfim, eu estou ansioso para esse jogo, esse confronto. Acho que o Vasco vai chegar mais preparado do que já está. E o Fluminense, nessa pegada aí que está, se conseguir pelo menos manter, eu acho que é um grande candidato aí a finalista, até mesmo o título da Copa do Brasil.
Porque o Fluminense, vale lembrar que o Fluminense se encopa em mata-mata um time diferente de pontos corridos. Então, a galera, o Fluminense, que não sei o que, o Fluminense foi sempre finalista da Copa do Mundo de Clubes, né? Tá classificado na Sul-Americana, tá classificado na semifinal da Copa do Brasil. Ou seja, em mata-mata não caiu ainda em nenhuma competição, a não ser a Copa do Mundo de Clubes, que caiu para o europeu, né? Que foi o atual campeão, que foi o campeão, Que foi Chelsea. campeão do mundo, né? Eduardo, o que você imagina aí que o Diniz pode fazer evoluir esse time do Vasco? Eu acho que com essa garotada que entrou ontem, realmente o potencial dele melhorar bastante o time é muito grande. Ele vai ser, digamos assim, ele vai ter o benefício do tempo a favor dele. Porque, como o calendário foi modificado pela CBF, eles inverteram o término das competições. O Campeonato Brasileiro, que terminaria dia 21 de dezembro, vai terminar dia 7, e a Copa do Brasil, que terminaria dia 7, vai terminar dia 21 de dezembro. Então, vai ter um hiato aí até a semifinal, e o Diniz pode aproveitar esse período para, primeiro, brigar para não cair, fugir daquela zona da degola. E segundo, preparar o time para confronto contra o Fluminense, que também a gente não sabe qual vai ser o momento desses times lá na frente. Né? Time que hoje está bem, daqui a um mês e meio está mal. O futebol é muito dinâmico nesse sentido. Então, só realmente quando chegar ao confronto, a gente vai poder ter uma visão melhor do momento em que as equipes vão estar, o momento em que elas vão se encontrar, que vai dizer para a gente quem pode ser favorito, quem pode não ser, quem pode surpreender. Pode chegar jogador com lesão e está fora do confronto. Tudo isso entra no pote, né? Então fica complicado da gente fazer a análise. E você acertou realmente. A semifinal do ano passado, uma foi Vasco e Atlético Mineiro, e a outra Corinthians e Flamengo. O Flamengo eliminou o Corinthians, o Atlético eliminou o Vasco, e no final o Flamengo venceu o Atlético Mineiro. Você acertou, tá com a memória boa. Eu não lembrava, não. Tive que apelar para o Google aqui e dar uma pesquisa. Rapaz, então até que eu não estou tão mal, não. Porque ultimamente a memória não tem sido muito meu forte, não. Cadu. Então, acho que vai ser complicado para o Fluminense. Veja só, o Fluminense, se ele for avançando como a torcida espera, ele está numa situação. Aí nós vamos entrar agora, mas antes de a gente entrar no confronto Cruzeiro e Corinthians, a possibilidade do Fluminense em se mantendo, né, nas Copas é dele decidir. Tem a possibilidade, né, lógico, dele decidir com os dois mineiros. Ele pode decidir a Copa do Brasil com o Cruzeiro e pode decidir a Sul-Americana com o Atlético, né? E aí o que esperar em cima disso aí, Cadu? Eu acho assim, o Atlético não está num bom momento. A gente sabe que o Atlético não está num bom momento quando o Hulk começa a falar mais do que jogar, né? Começa aquelas coisas que a gente sabe que ele se irrita, aí pô, não sei como é que não foi expulso ontem. E então assim, o que esperar desses confrontos? Porque o Cruzeiro demonstrou naquele jogo, na volta do Fluminense no Mundial no Maracanã, uma superioridade incontestável contra o Fluminense. E o Cruzeiro melhorou de lá para cá. Sim. E o que esperar nesse aspecto aí, pensando, né, no Fluminense? O Rafael mandou alguma mensagem aqui. Tá, o Rafael já tinha falado aqui, rapaz, na hora aqui, que eu estou demorando para ver o Rafael já tinha confirmado aqui, sim, foi Vasco e Galo. O que você pensa disso? Vamos dizer que o Fluminense avança, e aí vai ter em dezembro, no final de novembro, dezembro, que pegar Galo e pegar. Ele mudou, né, o local da final da Sul-Americana, saiu da Bolívia, foi para o Paraguai, e tem mais essa questão da viagem também, né? O que esperar nesse aspecto do Fluminense pegando essas duas aqui? Na minha opinião, ainda são. O Cruzeiro, para mim, é incontestável. Hoje tem um time melhor que o Fluminense. O Atlético não dá jogo, mas eu acho que
Ele tem um estilo de jogo que não favorece muito o Fluminense. Não que seja muito melhor. É o jeito do jogo, o jeito de jogar que eu acho que complica para o Fluminense, Cadu. Eu acho que o Atlético confesso que é o time que eu mais tenho medo com o Sampaoli agora assumindo, Tem mais essa, né? porque se ele conseguir fazer esse time jogar, o time do Atlético é muito bom, né? O Atlético, com qualquer time brasileiro, com exceção do Palmeiras e Flamengo, já sai ganhando individualmente em 3 posições, que é o Lianco, o Guilherme Arana e o Hulk, né? Que são jogadores incontestáveis. O Fluminense não tem jogadores que ganhem desses atletas nessas posições, né? Então, acho que se o Sampaoli conseguir fazer esse time, que no papel é muito bom jogar, o Atlético aparece como um grande favorito aí para ganhar a Sul-Americana, né? É um ponto que eu vejo no Atlético Mineiro. O Cruzeiro, a gente já tá vendo que essa temporada tá jogando muita bola, né? Com o Leonardo Jardim, tá brigando, disputando o título do Campeonato Brasileiro, é, vem mostrando uma força incrível, né? Inclusive no Campeonato mesmo brasileiro, ganhou do Fluminense fora de casa. Então, assim, dois confrontos que, se acontecer, eu acho que o Atlético chegando no eventual final, acredito que é o Sampaoli arrumando esse time e jogando bem. Não vejo o Atlético, se for para chegar na final, chega mal. Então, acho que vai ser duas pedreiras aí. E, assim, tem que torcer, né? A gente é torcedor, tem que fazer nosso papel. Mas esse eventual os adversários mineiros aí eu não me agrada. Eu prefiro, assim, não sou muito de escolher adversário, mas eu prefiro ali pegar um outro time na Sul-Americana e pegar um Corinthians ali. Por mais que tenha um Memphis Depay ali, mas o Corinthians essa temporada tá bem altos e baixos. Já o Cruzeiro bem regular. Eduardo, qual a sua percepção em relação a isso? O Cruzeiro hoje é um time pronto, né? O Cruzeiro hoje é um time treinado, digamos assim. O Leonardo Jardim, excelente treinador, está mostrando isso no Cruzeiro. Mesmo o Cruzeiro não tendo um elenco muito recheado, né? Tem um time muito bom, mas não é um elenco farto. Está aí brigando pelas competições aí, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Está ameaçando também o Campeonato Brasileiro. Então, hoje o Cruzeiro é um time pronto, digamos assim, montado, treinado, com movimentos coordenados, jogadores sabendo o que tem que fazer dentro de campo, né? O Atlético, isso, o Atlético, nas mãos do Cuca já era uma bagunça. Sem o treinador, fica pior ainda. O Sampaoli é uma incógnita, a gente não sabe qual Sampaoli é que vai assumir o Atlético agora. O Sampaoli ele tem uma característica que é muito peculiar dele, que é ficar pedindo reforço, reforço, reforço o tempo inteiro. Todos os times que ele passou, ele fez isso, né? A grande campanha do Sampaoli foi naquele Santos de 2019, né, que foi superado pelo Flamengo do Jorge Jesus, né? O Santos fez um bom campeonato brasileiro naquele ano com o Sampaoli, mas de lá para cá os trabalhos do Sampaoli tiveram muito altos e baixos, né? Ele teve um bom período no próprio Atlético Mineiro, uma época. Lá fora já não foi tão bem. No Flamengo, quando ele começou a desenvolver um bom trabalho, veio aquela questão da confusão do auxiliar dele com o Pedro, que aí ficou insustentável a permanência dele no comando do Flamengo. Mesmo assim, na época, o Rodolfo Landim bancou a permanência. O Flamengo disputou o final da Copa do Brasil com ele no comando. Na minha visão, naquela época, de forma completamente errada. Tinha que ter mandado o São Paulo embora no dia que acontecia um problema. Matava o problema ali na raiz, resolvia ali. Mas falando dele, do comando do Atlético, concordo com o Cadu, que se ele conseguir encaixar o time, o Atlético tem um bom time. O problema é, ele vai ter tempo para encaixar esse time, porque agora o calendário é insano, né? É um jogo atrás do outro. Não tem tempo para treinamento. É um jogo atrás do outro. Principalmente o Atlético, que está em 3 competições, ele não vai ter intervalos em meio de semana. Ele vai jogar meio de semana e final de semana. Então, ele vai ter pouco tempo de treinamento. Para você encaixar no time, você tem que ter períodos de treinamento. Então, não resta saber se o São Paulo ele vai conseguir trocar o pneu do carro com o carro andando ou se ele
não vai conseguir e o Atlético não vai evoluir. Mas no momento, hoje, ficou bem nítido no confronto entre os dois. O Cruzeiro hoje é muito mais time que o Atlético, né? Já falando aí da eliminação do Atlético, onde o Cruzeiro engoliu o Atlético Mineiro nos 2 jogos. 4-0 no agregado, né? 4-0 no agregado, assim, sem apelação, sem choro, sem nada. Ganhou fácil, os 2 jogos. É. Você quer acrescentar alguma coisa? Eu queria que você já aproveitasse para falar. Bom, eu acho que a gente já está falando do Cruzeiro aqui, que Sim, ele realmente, o Cadu já falou rapidamente aí, é favorito contra o Corinthians, né? Corinthians é um time perigoso, eu acho. É um time imprevisível, por isso é perigoso. A gente sabe, o Corinthians em decisões, em jogos decisivos, ele cresce muito. E então nós temos aí, né, todo esse tempo, né, a mesma história que vale para o Vasco, acho que vale para o Corinthians também, mas o Corinthians vive um momento muito conturbado, politicamente falando. A coisa lá está muito feia. A gente não sabe se vai acalmar ou se vai piorar né, com o final do ano chegando. Mas eu acho que é meio consenso da gente aqui. A gente sempre faz a ressalva, né, que futebol não tem essa história muito, mas uhum. é, o Cruzeiro é o grande favorito para mim da Copa do Brasil e, por consequência, é favorito de passar no Corinthians. Eu acho que também o Cruzeiro, por estar nessa temporada mais regular que os outros times, eu não diria favorito, né? Um time que está mais preparado. Acho que o Eduardo colocou bem nessa questão, porque o Fluminense em Copas, né, vem sobressaindo muito. Então, se a gente for levar para esse lado em mata-mata, eu coloco o Cruzeiro e o Fluminense ali, né, como os favoritos, finalistas, e eu não consigo ver o Cruzeiro tão distante do Fluminense assim em mata-mata, né? Renato já mostrou que sabe jogar. Agora, o Corinthians é uma incógnita, assim como o Atlético Mineiro, né? O time tem altos e baixos, tem jogadores que desequilibram, no caso do Gar, do Memphis Depay, do Roberto, né? Agora o próprio Guinegão, um moleque da base que vem jogando muita bola, interessante demais. Mas assim, o Rafael tá aí acompanhando com a gente, o Rafael não tem boas recordações, assim como eu, jogando Fluminense e Corinthians, né? A gente acabou dando naquele jogo no Itaquera, 3-0 Corinthians da Copa do Brasil, né? Uhum. A saída para São Paulo lá não foi tão agradável, então a gente tá meio com receio de pegar o Corinthians. Só que nessa fase da competição, qualquer um dos dois que vir, a gente sabe que vai ser um jogo difícil. Tudo bem. Quer acrescentar alguma coisa em relação a isso, Eduardo? No caso do Corinthians, cara, eu acho que esse confronto da Copa do Brasil, o Corinthians teve o benefício de enfrentar uma equipe que foi muito mal, né? O Atlético Paranaense, que caiu para a Série B no ano passado, está no meio da tabela da Série B nesse momento. Ainda tem chance de subir, mas tem que remar bastante para poder somar pontos que ficaram perdidos lá atrás. Então, o Corinthians se beneficiou de enfrentar um adversário muito frágil. Eu assisti o segundo jogo, né? O Atlético Paranaense é um adversário muito frágil, muito frágil. Jogou numa proposta defensiva, com linha de 5, para tentar jogar no contra-ataque. Não deu certo. Teve um gol que foi anulado, na minha visão, foi anulado de maneira correta. Houve a carga nas costas do jogador do Corinthians. Em contrapartida, o jogador do Corinthians era para ter sido expulso e não foi. Teve um pisão ali no atleta do Atlético Paranaense que o VAR nem recomendou nada. Era para ter sido expulso, mas enfim. O Corinthians ele tem, na minha visão, alguns problemas. Concordo que ele tem um ataque bem interessante, principalmente se o Yuri Alberto retornar, né? Ele que está lesionado. O Guinegão entrou bem no jogo, no time, perdão. Fica difícil até saber ali quem é que vai sair do time para o Guinegão permanecer, porque eu acho que nesse momento o garoto está fazendo por merecer a permanência no time titular. Mas o Corinthians tem um problema que é a defesa, né? A defesa do Corinthians é complicadíssimo, é bem frágil, bem fraca, né? Há um nível muito grande
quando você pega o nível técnico dos atacantes do Corinthians para a defesa corintiana. Então, é um ponto fraco, é um elo fraco do Corinthians, é a defesa. E, a exemplo, tanto de Atlético, quanto de Vasco da Gama, quanto de Botafogo, são os bastidores do clube, né, que seguem perdendo com problemas políticos, questões de dinheiro, de atraso de salário, essa coisa toda, né, que vem acontecendo nesses clubes. E isso, de certa forma, também causa impacto na performance do time dentro de campo. Então, como o confronto é só daqui a mais de mês, né, a gente tem que esperar, como eu já falei, para ver o momento em que as equipes vão estar se encontrando ali para poder ter uma definição maior sobre os confrontos. Eduardo, deixa eu te fazer uma pergunta para te deixar à vontade. Como é que está o seu horário aí? Como a gente entrou muito tarde hoje, não Sim, sei como é que está seu horário aí, porque se você tiver com algum outro compromisso, a gente fala sim, rapidinho da rodada do Campeonato Brasileiro e depois do Campeonato Municipal a gente vai desenrolando aqui. Se você tiver tá liberado, joia. Tá. puder ir com a gente até o final, beleza. Não, se puder, porque até o brasileiro tá de boa. Então vamos falar de brasileiro para poder te liberar mais Isso, cedo, tá certo? tá show, beleza. Maravilha, então. Deixa eu jogar aqui. Amanhã, vamos aproveitar que a gente já está falando de Fluminense e Corinthians mesmo, né? De Copa do Brasil. Vamos falar do jogo, então. Vamos É, antecipar aqui o jogo de amanhã às 9 horas da noite, no Maracanã. O Fluminense, vamos ver, né? Totalmente desfocado aí, né, no Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que tem que rodar o time. Qual que é a sua expectativa, Eduardo, para essa partida? De Fluminense e Corinthians, que estão ali, né? O Corinthians também não pode bobear muito. O Fluminense ainda está com 2 jogos a menos, mas o Corinthians não pode mosquear muito, não, porque a zona da degola não está muito longe, não. exatamente. E se o Renato Gaúcho estiver nos assistindo, ou assistir depois, o Sportcast dessa sexta-feira, ele vai ver que eu já dei a deixa, né? Já dei a dica. A defesa do Corinthians é fraca. É fraca. Então, o Fluminense tem que saber explorar essa fragilidade do Corinthians para poder vencer em casa, que tem totais condições para isso. E o Corinthians também abafado com a questão da proximidade da zona de rebaixamento, entra também com pressão de ter que somar pelo menos ali um pontinho fora de casa, buscar pelo menos um empate para poder continuar subindo na tabela ali e tentar subir na tabela para fugir da zona da degola. Mas a gente tem que ver que o Fluminense que vai entrar em campo também, né? Se o Renato vai rodar o time, vai mudar, né? Se ele vai trocar peça, porque isso também interfere muito, né? Os jogadores que entram muitas vezes não dão conta de substituir aqueles que são chamados titulares e tal. Você citou, né, o garoto da lateral direita, de repente ele pode ter uma chance nesse jogo de amanhã. Ele que, quando jogou, performou melhor do que o Guga. Eu acho o Guga um lateral muito, muito nota 5, 5,5, nada mais que isso. Mas o Fluminense, na minha visão, é favorito contra o Corinthians. Edu, Concordo com o Eduardo. Acho que o Fluminense, assim, contra o Corinthians, eu acho que chega como favorito, mas não com jogo fácil, né? Acho que não, não tem jogo fácil nessa altura do campeonato. Campeonato Mas Brasileiro não tem jogo fácil, né, cara? não tem. ainda mais retorno agora. Contra o Corinthians. O Fluminense, se eu não me engano, venceu no Itaquera, né? 2-0 Venceu no lá, primeiro foi. turno. É. Então, acho que agora em casa também, para esse jogo, eu tenho dúvida dessa teimosia do Renato, porque chega no Campeonato Brasileiro, o time é outro. O time não joga, né? Não, Acaba. fica evidente o desinteresse do time. Não, Então, não assim, dá nem para esconder. a gente pensa assim no Fluminense, né, que acabou de jogar com o Bahia, vê um time bem, um time mostrando resultado em campo, só que no Campeonato Brasileiro não tem sido isso. Então a gente não Foi sabe aquilo que eu quem falei realmente. aquela hora, a questão da mobilização, né?
A gente não A, sabe o que o a Fluminense esperar. mobilização é outra. A gente não sabe se vai esperar o Fluminense do Campeonato Brasileiro ou desses jogos aí que vem no mata-mata. O Fluminense, Cadu, o Fluminense não pode marcar muita bobeira também, não, porque o que acontece? O Corinthians está com 26 pontos, o Isso Fluminense está com 28. não tá. Isso aí. Ah, mas está com 2 jogos a menos, beleza. Só que acho que é o 2 jogos Vitória, difíceis, em Mirassol. a zona de rebaixamento, o último da zona de rebaixamento, está com 22. Ou seja, o Corinthians está, aí sim, o Vitória está com 22 jogos, igual ao Corinthians, o Fluminense está com 20, mas o Vitória está com 4 pontos a menos só do que o Corinthians. Isso. E o Fluminense, os jogos a mais que ele tem que fazer, não são jogos fáceis. Um dos jogos adiados, por exemplo, é contra a sensação do campeonato, né? O Fluminense vai jogar 2 vezes com o Mirassol, E né? isso, no retorno e o jogo atrasado. Exatamente. Então, não pode também ficar se dando ao luxo também de, Isso aí. né? Não é achar também que tá beleza, É. tá tudo tranquilo, não, porque não tá. Verdade. Isso aí. O jogo acontece 9 horas sábado, né? Isso, 9 horas sábado. Então o que eu Você falou do Rafael aí. Bicho vai pegar na casa do Piá amanhã. Ó. Rafael e Renê. Ih, rapaz, é mesmo, hein? Nossa, Rafael e Renê. confronto direto mesmo, né? Ela. É. Tem um jogo Palmeiras e Inter que interessa o Fluminense também, né? O Inter tá um ponto Também. atrás do Fluminense. É. É jogo lá na casa do Palmeiras, Allianz Parque. Acontece às 6h30. É um confronto, assim. Eu acho que o Palmeiras é favorito para esse jogo. Chega mais preparado. O Inter, se bobear aí, pode, né? Ter uma mudança. Pelo que eu vi aqui, as informações. Eu tinha visto o último treino do Inter, que teve uma mudança drástica ali, mas assim, não dá pra gente tirar um pouco. Ricardo Matias acabou treinando de titulares, Alan Rodrigues, uruguai, enfim, não dá pra gente falar muito. E o Andrés Pereira pode surgir como novidade nesse time do Palmeiras, né? Estreando já no primeiro jogo aí. Eu não sei se inicia como titular, já é uma dúvida que o Abel tem de iniciar com ele. E vamos ver. O Andrés Pereira retorno no Brasil, né? Acabou ficando marcado no Flamengo. O Eduardo deve adorar o Andrés Pereira. Eu tô imaginando uma final Flamengo e Palmeiras na Libertadores. Agora o Andrés Pereira do outro lado. Eu acho. Imaginou? É. É roteiro de filme, né? É verdade. Pensei a mesma coisa quando eles. Esse jogo que você mencionou aí, Palmeiras e Inter, o Eduardo tá à vontade aí para falar, é às 18h30 à noite, amanhã vai ser boa para jogo bom, né? Palmeiras e Inter, Fluminense e Corinthians. Às 4 da tarde nós vamos ter Grêmio e Mirassol, que também deve ser um jogo bom, e Fortaleza e Vitória, 2 desesperados também às 4 da tarde. Isso aí. Mas, Eduardo, fala aí sobre esse jogo aí, Palmeiras e Internacional. Fica à vontade para falar dos outros também, lógico. Os 4 confrontos de amanhã pelo Brasileirão. O Inter é o famoso quebra-cara da gente, né? Todo mundo aqui apontava o Internacional como os favoritos ao título brasileiro no início do campeonato. Eu lembro que a gente debateu aqui, apontou, né, quem seriam os prováveis favoritos. O Inter estava na nossa lista. Todo mundo aqui apontou o Inter como um dos favoritos e não se mostrou, não manteve o pique da remada. O Roger Machado parece meio perdido ali no comando da equipe. A gente não sabe qual é o momento de mandar o treinador embora, né? Mas acho que o Roger, o tempo dele tá passando já. O Palmeiras tem muito favoritismo para cima do Inter. Agora com reforços, daqui a pouco a gente está falando, mas o Palmeiras investiu quase 700 milhões de reais de contratações na janela aí. Ó. 700 milhões de reais, é muito dinheiro. Teve um aporte financeiro muito alto. Lógico, aí a gente vai entrar numa discussão aqui, num debate se jogador X, Y, Z vale o valor investido, aí é uma outra coisa. Mas o fato é que o Palmeiras investiu bastante. Mas se levar para campo e bola, o Palmeiras não vem jogando bem.
Palmeiras não vem jogando bem faz muito tempo. Inclusive, a gente teve até protestos de torcedor do Palmeiras contra o time, contra o Abel Ferreira mesmo, vaiando o Abel recentemente. Lógico que o impacto das derrotas e da eliminação para o Corinthians pesa, e pesa muito, né? Como a gente falou aqui anteriormente. Clássico é um fator muito preponderante, muito decisivo em algumas questões. Então, o Palmeiras que entra pressionado para ter um bom desempenho, além de resultado. O Palmeiras tem tido resultados, mas não tem tido performance. Então, a maior cobrança em cima do Abel hoje é para que o time, além de ter resultado, ele venha performar de forma melhor, apresentar um futebol mais vistoso, né, com os jogadores que contratou. E ao Inter cabe tentar terminar o ano de forma digna, né? O que restou ao Inter é tentar atrapalhar quem está ali tentando brigar pelo título, tentar somar mais pontos para ficar mais em cima na tabela. Isso é o que restou para o Internacional, né? Um time que também teve investimento muito alto e que esse investimento não se refletiu dentro de campo em questão de resultado e muito menos de performance de jogo, né? De campo e bola realmente mostrado. Você fala de Fortaleza e Vitória, conversando também com o Rafa no nosso podcast na quarta-feira, ele me perguntou sobre esse jogo, né, cara? Por incrível que pareça, parece que foi como o futebol, né? Que eu falei da questão do momento dos times, né? E isso interfere muito. O momento do Fortaleza faz a gente achar que o Vitória é favorito contra o Fortaleza. Porque vendo os jogos do Vitória, você vê que o Vitória vem performando, jogando melhor do que o Fortaleza está jogando. O Fortaleza meio que se perdeu no planejamento ali, mandou o Vojvoda embora, contratou o Renato Paiva, já mandou o Renato Paiva embora. Isso é a receita de bolo para o time ser rebaixado. Essa troca de técnico, tenta um, tenta outro, manda jogador embora, afasta jogador, o Fortaleza seguindo a cartilha do rebaixamento de forma perfeita. Então, eu acho que o Vitória é favorito contra o Fortaleza, da mesma forma que eu acho que o Mirassol é favorito contra o Grêmio. O jogo entre Flamengo e Grêmio foi 1-1, mas o placar não refletiu o que foi o jogo. O Flamengo mantou na partida. O Grêmio achou um pênalti ali no finalzinho, um pênaltizinho mandrake ali, empatou o jogo. O Mirassol vem jogando muito bem, é a grande surpresa do campeonato, mesmo jogando fora, jogando lá na casa do Grêmio. Para mim, o Mirassol é favorito contra a equipe do Mano Menezes, que você tanto ama, Ricardo Nogueira. Grande técnico, rei do empate. Eu queria O cara que citar, sai feliz de empatar. Cadu, eu queria citar 4 times aqui, né? Eu estou analisando o retorno. Eu acho que vai cair de produção, né? Acho que o Mirassol, o Ceará, o Bragantino já caiu de produção, a gente já viu, né? Mas ainda que Bahia, Mirassol e Ceará, para mim, acho que nesse retorno aí vai começar a pesar a questão elenco, né? Acho que o Grêmio contratou muito bem. Acho que o Grêmio vai fazer um bom retorno. O Arthur retornando ao futebol brasileiro, já fez umas contratações ali pontuais. Eu não sei se tem um cara certo no comando técnico, mas eu acho que o Grêmio, Santos e Atlético Mineiro têm tendência de melhorar no retorno. Mirassol, Ceará e Bahia, eu acho que vai dar uma queda. Então, assim, o Eduardo, do ponto de vista de futebol, se a gente for analisar momento, claro que o Vitória e o Mirassol tá jogando mais que Grêmio e Fortaleza. Mas acho que esse fator aí de virar chavinha no retorno e o fator casa também coloca aí o Fortaleza como favorito. Fator casa, se fosse na casa do Vitória também concordaria. E o Grêmio, mesma coisa. Acho que jogando em casa é favorito contra o Mirassol. Só que 2 jogos muito difíceis, né? Eu tô projetando uma queda aí do Mirassol e do Bahia para esse retorno do Campeonato Brasileiro. Vamos ver lá no final se as minhas previsões aí vão se concretizar, né? Assim como foi no início do ano. Bom, jogos de domingo, nós vamos ter jogo às 11 da manhã. Vamos começar a ter jogo agora às 11 da manhã. A primavera está chegando aí, né? Então,
Horário péssimo. Horário Você não péssimo. gosta, não, Cadu? Eu até gosto do joguinho 11 da manhã, rapaz. Entendeu? Mas, assim, pro jogador, a gente sabe É que horrível. não é muito bom mesmo. Às vezes pega um dia que chuvoso, né, um horário ruim, é, a matéria também do, né, alimentação de jogadores. Acho que o horário de 11 horas sempre fui contra. O torcedor gosta, né? Porque normalmente os clássicos não, os jogos, né? Nesse horário. Então, nós vamos ter, então, Bragantino e Sport, né? Às 11 da manhã no domingo. O que vocês podem analisar em relação a isso aí? Você já falou da queda do Bragantino, né? Visivelmente no campeonato, e o Sport tentando sair da zona de rebaixamento. Acho muito difícil. O esporte, para mim, O Sport já caiu, né? o Bragantino jogando em casa também, eu acho que, por mais que tenha caído, contra o Sport é favorito. Ainda mais jogando em casa. Eu acho que o Bragantino sai vitorioso dessa partida. É um time ali que deve brigar pro Sul-Americano, né, esse retorno. E o Sport é tentar fazer o máximo de pontos que conseguir, né? Já que foi um primeiro turno péssimo. E no meu ponto de vista, não tem time para fazer um retorno perfeito, para compensar o primeiro turno que fizeram. Então, para mim, o Sport é um time aí que tá, não vou dizer já rebaixado, porque, né, a gente sabe que é futebol, mas tá com mais chance de cair do que o Fluminense em 2009. É. Eduardo, o Sport consegue alguma coisa com o Bragantino jogando fora de casa? Olha, o Sport, ele vai ter que fazer, ele teria, né, que fazer no segundo turno uma coisa que ele só conseguiu fazer uma vez em um turno inteiro, que é ganhar dinheiro. Ele ganhou um jogo, e perdeu 7. Então, ou seja, a vida do esporte praticamente está selada já. Eu não vou cravar, porque o futebol a gente já viu de tudo. Mas Em 60 pontos disputados, os caras ganharam 10 só, né? É muita coisa, né? Exatamente, cara. Sabe? Então, tem que fazer uma campanha que ele não mostrou que tem capacidade para fazer. E vai pegar um Bragantino em casa, que quando costuma jogar em casa, vai bem. Apesar de que nos últimos 5 jogos, aqui ele perdeu 4 e ganhou só 1. Então, o Bragantino também veio numa queda, como disse Cadu. Começou bem o campeonato, mas de repente entrou. Depois que perdeu do Flamengo, foi ladeira abaixo. E, para mim, o Bragantino é favorito. Mas vai ser um joguinho duro de se ver, viu? Vamos ver quem que vai assistir, né? Um horário desse. Eu vou assistir, mas Você vai assistir, Cadu? eu acho que o Bragantino vai ganhar isso aí com tranquilidade, tá? Jogando em casa, uns 3-0, 2-0, 3-0 Bragantino aí. Mas em compensação, às 4 da tarde, nós vamos ter 2 jogos bons. Nós vamos ter Atlético Mineiro e Santos, lá na Arena MRV, e Juventude e Flamengo no Alfredo Jaconi. Eduardo, o que esperar dessas duas partidas aí? Bem, vamos lá. Santos, de técnico novo, Vojvoda, tentando arrumar a casa para tirar o Santos de onde está. Tem time para isso. Investiu bastante também, né? Pouca gente também fala sobre isso. O Santos gastou bastante. Não tem time para estar onde está ali. O Atlético idem, também de técnico novo. Vamos ver quem é que vai conseguir motivar mais os jogadores, porque nesse momento é pouco treinamento e mais motivação, né? Mas vamos ver como vai ser esse jogo. Às vezes a gente acha que o jogo vai ser bom, o jogo é ruim, a gente acha que o jogo é ruim, o jogo se apresenta de outra forma, mas o Atlético jogando em casa com o fator torcida leva uma vantagem em cima do Santos, mas isso uma vantagem que também não quer dizer nada. O Santos também tem time que pode chegar lá e surpreender o Atlético Mineiro, principalmente o Atlético após ser enxotado da Copa do Brasil, como foi pelo rival Cruzeiro. Chega de farol baixo, né, para esse jogo. Por isso que eu falei que a questão motivacional, da mobilização, conta muito no futebol hoje em dia. Vamos ver como o senhor Sampaoli vai conseguir mobilizar esse time do Atlético para encarar os pontos. No caso do jogo de Caxias, é um caso à parte. O Flamengo não vence o Juventude em Caxias do Sul
desde 1997, quando venceu com um gol contra ainda do Juventude. De lá para cá, não jogaram todos os anos, porque o Juventude foi rebaixado, né? Mas foram 13 confrontos, com 7 vitórias do Juventude e 6 empates. E um jogo que me marcou muito recentemente foi um jogo em que o gramado estava completamente encharcado. Foi na época da pandemia. O Rogério Ceni era treinador do Flamengo e o Rogério Ceni dava para ouvir, né, os gritos dos treinadores, porque não tinha torcedor, né, na época da pandemia. E dava para ouvir nitidamente o Rogério gritando: não joga por baixo, não toca a bola por baixo, vai parar na poça, joga pelo alto, o campo está sem condição de rolar a bola. Ele gritando isso. O grande Mateuzinho, que hoje joga no Corinthians, pega e tenta sair jogando da defesa, fazendo o quê? Rolando a bola. O que aconteceu? A bola parou na poça, o jogador do Juventude pegou, avançou, chutou, marcou o gol da vitória contra o Flamengo. Então, assim, jogar lá em Caxias do Sul, o Flamengo nunca foi fácil, mas acredito que se existe um momento para quebrar um tabu, esse momento é o atual, onde o Flamengo tem um time muito melhor que o Juventude, né, com jogadores muito mais tecnicamente superiores ao Juventude. Então, o Flamengo tem tudo para chegar lá e vencer a Juventude. Teve aí 2 semanas de preparação com alguns jogadores, outros ficaram de fora por conta da data FIFA, que eu adoro, eu amo a data FIFA, né? Eu adoro a data FIFA, nossa. Imagina, você vira para o treinador e fala que você vai ter semanas de treinamento. O treinador até ajoelha, né, cara? E faz assim para agradecer, né? Porque, pô, é raro ter 2 semanas de treinamento, né? Aí o cara fala, só que é o seguinte, você não vai ter o Arrascaeta, você não vai ter o Samuel Lino, você não vai ter o Plata, você não vai ter o Vinha, você não vai ter o Varela. Aí o Felipe Luiz pega e faz assim, né? Aquele meme de outra volta, né? Tipo, porra, o meu ataque, pô, você tirou meu ataque ali, pô. Então foi mais ou menos isso. Vai treinar o quê, né? É isso aí, mas o Flamengo mesmo assim tem totais condições de ganhar do Juventude lá. Não vai ser fácil o jogo lá, não, nunca é fácil, nunca foi e não é fácil. Eu lembro que no primeiro turno, lá no meu canal, eu fiz um vídeo de abre de jogo para Juventude e Flamengo, na verdade Flamengo e Juventude, né, que o mando era no Maracanã, e eu falei que o Juventude era um time bem montado, defensivamente e tal. O placar foi 6-0 pro Flamengo. E eu quebrei a cara, né? Achando que o Juventude ia endurecer o jogo. Mas eu acho que jogando em casa, o Juventude vai endurecer o jogo, sim. Não vai ter jogo fácil, não, mas acho que o Flamengo vence. O Flamengo vai ter o desfalque do Jorginho, que está com dores na coxa, e também do Varela, que voltou do Uruguai na data FIFA com pubalgia. Muito obrigado, data FIFA. O Flamengo agradece. O Flamengo agradece. Né? Então, para você ver, né? O Uruguai já estava classificado, o Brasil já estava classificado. Para que convocar jogador que já atua no Brasil? Mas, enfim, o Flamengo tem tudo para vencer o Juventude, sim. Qual que é a sua análise, então, dessas 2 partidas às 16 horas no domingo? Eu acho que Atlético Mineiro e Santos é jogo de gols, viu? É um jogo bom para assistir. Eu acho que vai ser um jogo aí que vai sair bastante gol. Desde um 2-2, até mesmo um 3-3, vou ser mais ousado aqui. Acho que as 2 equipes marcam nesse jogo e sai bastante gol, porque as 2 equipes vai para cima para vencer, né? O Atlético jogando em casa, o Sampaoli já se mostrou ser um treinador muito ofensivo, vai para cima, vai tentar ter a posse, a bola, joga em casa. E o Santos precisa do resultado, né? Precisa mostrar serviço. Com o Vojvoda também, acho que é um time bem ofensivo. E eu espero uma partida de muitos gols, né? Vale mencionar que o Neymar vai estar em campo, né? O ídolo do Eduardo. E, assim, ele quer se provar, né? Até mesmo o Ancelotti aí, que nessa reta final, pelo menos do Campeonato Brasileiro, ele está em alto nível. Será que agora, dia... Acho que agora ele... Que dia que é o jogo? É domingo, dia Domingo, 4 da tarde. Jogaço. Será que então
A partir Não. de 14 de setembro, nós teremos o Neymar de volta no futebol? Não, É isso? e aí tem um porém, né? Tem um porém. A Arena Ah, MRV é grama sintética. isso, E ele a vai- gente vai jogar. Tem que ver se ele vai pro jogo. Não, ele Não falou vai que jogar, quer não. Falou jogar que esse vai? jogo. Falou que quer jogar esse Então, jogo, se ele quer jogar, tá bom. né? Olha, Neymar, surpreendente, hein? eu acho que ele vai querer mostrar serviço, hein? Depois dessa polêmica que deu nos últimos dias aí. Será eu que acho ele vai de camisa do Batman? No É. vestiário? Ó, posso cravar aqui? Ah. Vamos pegar um corte. Ó. 2 gols do Neymar lá na Olha, arena, hein? Edu, 2 gols. 2 gols do Neymar na arena MRV. Anota aí, hein? Eu acho assim, primeiro que vai Dá ser um- oportunidade. Dá vai o ser número da Mega Sena agora, hein? Ó, já cravei o resultado do Vasco e Botafogo, hein? Vasco nos pênaltis. Agora 2 gols do Neymar na arena. Eu acho que assim, o Atlético a gente já viu mais ou menos, né, o Sampaoli, que aliás teve crítica lá em Minas, do jeito, do time que ele entrou jogando. O Sampaoli tem esse sério problema, que ele perdeu o título de 2019 para o Flamengo por causa das maluquices que ele foi. Ficou o segundo turno todo do brasileiro inventando jogador. O Santos foi perdendo o jogo um atrás do outro. O Flamengo e outros times, né? Chegaram e passaram. Se bem que ele foi vice-campeão. Ele foi vice-campeão, né? Mas ele, o segundo turno foi professor Pardal o segundo turno inteiro. E ontem ele deu uma de professor Pardal também. Eu vi algumas críticas da imprensa mineira em relação a ele. Mas assim, o interessante, né, para mim, né, pelo menos, é saber nesses 10 dias de treinamentos qual foi a evolução do Santos com o Vojvoda. Chegaram jogadores, né? Inclusive um zagueiro lá que ele insistiu bastante pela contratação. Ele, obviamente, como bom entendedor de futebol, ele viu que com essa zaga do Santos o time cai, pode botar o que for ali, a não ser que o ataque comece a fazer 4, 5 gols por partida, mas a defesa vai tomar 2, 3. Então ele, obviamente, ele foi atrás de zagueiros, porque ali realmente não tem condição. Acertar o time ali, né, na marcação no meio. As laterais, eu acho que tem jogador lá que pode evoluir. Então eu acho que vai ser. Essa vai ser. Eu não vou assistir o jogo do Flamengo, lamento informar, Eduardo, porque eu vou estar assistindo esse jogo. Poxa, Não, o Eduardo acho que também vai estar assistindo o Santos, não vai não? É bem provável, por causa do Neymar, né? Acho que ele nem vai ver o jogo do Flamengo. Não, Vai mas eu- assistir o jogo do Santos lá. não, é o Pato. Não? É o Rascaeta, né, cara? Mas eu acho que vai ser assim, Outro patamar, né? Mas vamos ver o que o Santos terá evoluído, né? Ou vai evoluir nesses 10 dias de treinamentos aí com o Vojvoda. E eu estou curioso em relação a isso. Eu acho que, em falando de campeonato, vou ser bem breve para falar sobre Juventude e Flamengo. Eu acho que dos poucos jogos com possibilidade do Flamengo perder ponto, esse é um deles por causa desse histórico que o Eduardo falou aí. Mas eu considero o Flamengo favorito para a partida. eu acho que o Flamengo vence. Eu acho que vence também. Cai esse tabu aí. Mas, assim, eu acho que. Porque se você for olhar a tabela, os jogos que o Flamengo tem, você olha assim, qual jogo que o Flamengo vai perder ponto aqui? Dá para você cravar alguns ali que. Se o Palmeiras continuar claudicante, né? A não ser que o Cruzeiro também dê uma arrancada aí, que não é impossível. O Cruzeiro perdeu pontos ali num momento muito ruim para ele, né, no campeonato. E para mim praticamente entregou o campeonato para o Flamengo e para o Palmeiras. Mas se o Palmeiras ratear, eu acho que o Flamengo dificilmente, ainda mais considerando, né, que os 2 jogos do Flamengo com Cruzeiro e Palmeiras são no Maracanã. Não é isso? Isso aí. Então, assim, a probabilidade do Flamengo perder dos jogos que faltam, o Flamengo perder ou até perder pontos. Olha, eu acho que o Flamengo vai pegar uma sequência dura, hein? De 6 jogos aí. Mas com o futebol que o Flamengo está jogando, Cadu, eu não vejo Ó, assim. Corinthians em Itaquera, É, clássico contra o Vasco. Itaquera, salão de festa do Flamengo. o Flamengo Não, isso, mas né? eu Não acho vejo. que é jogo difícil. isso? Eu pego o Cruzeiro e Palmeiras em sequência, né? Palmeiras e Cruzeiro, um negócio assim. Então é jogo difícil, eu acho que, assim, o Flamengo realmente Mas é é que está a favorito. questão, os 2 jogos no Maracanã. Então ele não vai nem precisar viajar.
Não, mas é Eu não sei difícil se é mesmo. jogo fácil assim, É não. difícil. Eu acho que não é Não, é fácil. difícil. Não estou falando que não seja difícil. É. Mas o que eu fiz foi assim, eu dei Bahia, uma olhada lá na básica na Bahia, tabela. jogo difícil. O Flamengo-Bahia, não, eu acho Bahia e que o Flamengo. Flamengo contra o Bahia vai passar Ah, relativamente. acho que lá é E você difícil. tem que levar em consideração, eu nem falei aqui na hora que era para não estender muito, mas agora eu vou falar. O desempenho do Rogério Ceni contra os times do Rio, principalmente no Maracanã, é pífio. O Rogério Ceni deve ter pesadelo quando vai jogar no Maracanã, principalmente contra o Flamengo e contra o Fluminense. Contra o Flamengo, ele nunca venceu. O Flamengo É, como treinador. exatamente. Em nenhum time. Contra o Fluminense, acho que ele já tem aquele trauma lá daquela cabeçada do Washington Coração Valente na Libertadores de 2008, né, que ele era o goleiro, né? E o retrospecto dele no Rio assim, é desastroso o retrospecto do Rogério Ceni no Rio e especificamente no Maracanã. Ele simplesmente não venceu. No Maracanã não venceu. E então eu não vejo, além do Rogério não se dar bem contra o Flamengo, eu acho que o Bahia, no momento que está atravessando aí, não sei quando que vai ser o jogo, não sei Olha, o lapso temporal aí de hoje que a gente está comentando para quando for o jogo. olha a sequência do Flamengo depois desse jogo com o Juventude. Pega o Estudiantes pela Copa do Libertadores, né, no dia 18. Vamos lá no Brasileiro. Clássico contra o Vasco no Maracanã. O Vasco tá dando uma evoluída com o Diniz. Depois do Vasco, Cruzeiro no Maracanã, que também é um jogo difícil. Né? O Cruzeiro tem sido um time regular, inclusive venceu o Flamengo lá no Mineirão. Depois pega o Bahia fora de casa, lá na Bahia. Jogo difícil, no meu ponto de vista. Botafogo no Newton Santos, jogo difícil, no meu ponto de vista. Palmeiras no Maracanã, jogo difícil. Assim, eu não vejo um jogo aqui que eu possa cravar assim. Vai ser vitória fácil do Flamengo. Eu acho que aí a questão da A sequência vitória do jogo. fácil para ninguém. Brasileiro Não, é o Campeonato difícil. Brasileiro não tem jeito. Isso aí mas eu acho que o ruim da sequência aí para ele é essa questão aí de pegar o Botafogo no E lá, Engenhão e no Newton Palmeiras, Santos e o Cruzeiro. Palmeiras depois, e o Cruzeiro, O né? Cruzeiro antes, né? Aí pode E o ser. Bahia lá na Bahia, eu acho que. O problema é a sequência mais Libertadores, né? Sim, depois da É, Libertadores. Libertadores no meio aí, eu não sei se. Acho que eu vejo o Flamengo tropeçando em alguns desses jogos aí. Não vejo o Flamengo ganhando todos os jogos, não. mas aí o Cruzeiro e o Palmeiras tropeçam também, não vai ter muita, Eu não vi a muita sequência ainda, diferença. mas né, do Flamengo. Eu até acredito que o Depois Cruzeiro. desses jogos, sim. Eu até acredito que o Cruzeiro, depois, com o aprendizado, né, daquele momento que ele engrenou, depois rateou, né, tropeçou com o Ceará, perdeu para o Santos, né, jogos que ninguém imaginava que o Cruzeiro pudesse perder. Eu acho que agora eles têm esse aprendizado e provavelmente eu acho que o Cruzeiro tem potencial para dar uma arrancada realmente. Mas vamos ver, né? Acho que o Cruzeiro tem uns jogos melhores, esses próximos 6 jogos. Né? Pega o Bragantino, joga em casa, vai enfrentar o Bahia nessa rodada, né? Pega o Vasco também, um jogo do Flamengo, confronto direto. Pega o Sport no Mineirão. Então acho que a sequência Fortaleza, acho que a sequência do Cruzeiro tá mais tranquila. Não, aí sim. Aí realmente, nessa Entendeu? sequência aí vamos pôr assim, do mês, Tá mais e tranquilo. Os não próximos tem. 6 jogos do Cruzeiro, tendência a ser mais fácil que os E jogos do não tem Flamengo. Libertadores, né? Não Não, tem não. outra competição. É, Ele tá só no, focado no ele só vai brasileiro. pensar agora na Copa do E os Brasil jogos lá em dezembro. difíceis joga em casa, né? É. O Palmeiras, vamos ver acho que briga entre os três, né? A gente tem que Não, citar isso aí vai ser um dos três, com certeza. A questão é o Flamengo e o Palmeiras focados na Libertadores e ele agora, né? Sim, o Cruzeiro vai estar livre para tentar arrancar no Brasileiro. Palmeiras também, olha aí. Pega o Inter em casa nessa rodada, né? Depois pega o Fortaleza também em casa. Depois pega o Bahia também fora. O mesmo confronto que o Flamengo vai ter. Pega o Vasco em casa. Pega o São Paulo, que é clássico fora. E o Bragantino em casa, além do próprio confronto direto. Eu acho que também é uma sequência mais tranquila. É. Né, os jogos difíceis aí tudo em casa, né? Eu só vejo o clássico ali com o São Paulo um jogo mais difícil. Mas Bragantino, depois pega o Juventude ainda, pega o Santos em casa. Eu acho que os próximos jogos, assim, entre esses três times do Flamengo, acho que é o mais chato, É o mais assim, complicado. mais complicado. Mas também se passar é correr para abraço. Não se ganhar a maioria aí, pontuar mais que os outros, esquece. A reta final do Flamengo aí vai pegar essas equipes, né? Fortaleza, o Juventude,
tá pegando agora. Não, Juventude não, né? O Aí entra a questão do campeonato brasileiro. É o Sport. time que tem elenco. O brasileiro tem a É, questão né, da regularidade de elenco. É isso aí, Coisa que o Flamengo tem, né? exatamente. Bom, mas aí depois, às 5 da tarde, 5:30 da tarde, um horário diferente, né? 5:30 da tarde, É, jogam São Paulo e Botafogo no Morumbis. Jogo bom também. Jogo bom. E à noite, às 8:30, Vasco e Ceará. Nós vamos ter um jogo só na segunda-feira, mas a gente já fala daqui a pouco. Vamos falar desses dois jogos, esses dois últimos jogos do domingo. Clássico aí, né? São Paulo e Botafogo e o Vasco pegando o Ceará. O Eduardo. o Botafogo chega pressionado aí pela eliminação para o rival, Vasco da Gama, né? Tem a necessidade de pontuar no Campeonato Brasileiro para tentar dar uma resposta para o seu torcedor. Enquanto isso, o São Paulo está tentando ali também fazer um campeonato de, digamos assim, se manter ali no topo, ali entre os 6 primeiros para classificar para a Libertadores, porque o torcedor São Paulino, no início do campeonato, temor do time brigar para não cair, né? E o São Paulo, surpreendentemente, vem fazendo uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. Quando eu falo surpreendentemente, não é porque o São Paulo é um time inferior, não é isso. É porque os jogadores do São Paulo iniciou o torneio e principalmente que estão jogando, não davam sinais de que o time fosse fazer uma boa campanha. Com a chegada do Crespo, o Crespo engatou uma sequência de vitórias ali que alavancou o São Paulo na tabela. Hoje o São Paulo é o 7º colocado com 32 pontos, o Botafogo é o 5º com 35 pontos. O problema é que o São Paulo já tem 22 partidas, já tem 22 jogos. E o Botafogo tem 20. Então, ou seja, o Botafogo ainda pode subir mais na tabela. Né? Isso é o que o torcedor botafoguense espera. Né? Cumprir aí esses jogos que faltam. Somar 3 pontos para que o time dê um salto na tabela e chegue ali perto das primeiras posições. Então, por isso, eu concordo que vai ser um jogo bem interessante. Os dois times vão buscar a vitória justamente pensando nesse posicionamento ali da tabela. Edu. Acho que é um jogo muito equilibrado. Eu não consigo ver um favorito assim claro nessa partida. O jogo vai ser no Morumbi, na casa do São Paulo. Só que, no meu ponto de vista, o Botafogo tem um time melhor que o São Paulo, né? Por mais que o Crespo chegou aí, o São Paulo vem jogando bem. Acho que o Luciano não joga essa partida. Tem alguns desfalques ali na equipe de São Paulo. E assim, não fico surpreso se o Botafogo sair com a vitória lá do Morumbi, não. Acho que é um jogo duro, um jogo legal de se assistir, bem truncado. E por outro lado, né, Vasco e Ceará no São Januário. Acho que o Vasco é favorito. Realmente eu tô botando a fé nesse Vasco do Diniz, cara. Tá me convencendo. Tenho visto os últimos jogos. Ainda mais o Coutinho jogando essa bola que tá enquanto tá em campo, cara. Ele tá tendo. Já tem o Verratti que é fazedor de gol. Esse moleque Ryan, né? Ryan, muito bom jogador. Sinuno, muito bom jogador. Né? Agora chegou esse jogador do esquema ofensivo, Robert Renan. Cara, o Vasco tá me enchendo os olhos aí nesse time do Diniz, tá? Acho que o Vasco vence também, o Ceará ainda mais jogando em casa. Aí os caras vão lá, põem o Mita Rodrigues, eu não sei como é que o Na cara é jogador, esquerda, como é que é jogador de futebol. Não, então, agora até deu uma. Mas o cara é. Não consigo gostar dele, não, Cadu. mas ele tem sido convocado ali pra seleção, né? Ah, por aí você vê, né? O pessoal do Flamengo deve adorar ele. Eu até esqueci de falar, rapaz. O Eduardo acho que não sabe, mas a torcida do Fluminense hoje está muito triste. Por quê? Porque o Ener Valencia rescindiu com o Internacional. Então, pô, imagina, rapaz, que desfalque. O Ener Valencia caiu primeiro que o Roger. Aí, ó. Acho que o Fluminense tem que ir lá. Passa dessa rodada também. Acho que o Fluminense tem que ir lá contratar o Valencia. Não, acho que ele vai Também pro time acho. mexicano. É mais por Vai pro gratidão, time né? mexicano. O Ener Valencia conseguiu superar o Pará, que nunca vestiu o camisa do Fluminense, mas
deu Fez vitórias 2 gols. em jogos importantes para o Fluminense, Mas né? aqui, não seria Fez uma má 2 ideia gols. contratar o Valência, não, tá? O Pará, sem jogar pelo Fluminense, tem mais gol que o Marcão, que jogou É pelo verdade. Fluminense, né? É O Pará fez verdade. 2 gols pro Fluminense contra, O Marcão. e o Marcão fez um. Mas foi um que valeu a pena também, né? Verdade. Era final? Semifinal? Fez semifinal. Nossa, verdade. E o último jogo da rodada, Bahia e Cruzeiro. Segunda, né? Na segunda-feira, 8 da noite. Isso aí. Manda ver aí, Quem vai? você. Eu? Então, Cruzeiro motivadíssimo, né? Motivação lá em cima. Eliminou o rival, como a gente já comentou aqui. Caio Jorge, num momento sensacional, né? Sem sombra de dúvidas, para mim, ali está entre os melhores do campeonato. É o cara que está fazendo a diferença nesse time. E o Bahia vem pressionado, né? Porque foi eliminado da forma que foi, sem jogar o futebol minimamente competitivo, como eu já citei. A torcida vai cobrar, o torcedor baiano é um torcedor que chega junto. O Rogério Ceni lá, a galera já não morre de amores por ele há muito tempo. Então o Bahia já chega pressionado para enfrentar um Cruzeiro motivadíssimo. Então o Bahia vai ter que tirar forças aí para se mobilizar e evitar uma derrota para esse Cruzeiro que vai com a faca no dente para cima do Bahia, para aproveitar o momento de farol baixo do Bahia. Né? Cadu. O Rogério Senna acho que foi até recebeu o convite do Fortaleza, recusou. Mas essa rodada tem tudo para a gente ter pelo menos um técnico caindo aí, né? Eu acho que vai ser o Roger. Mas enfim. É. Esse jogo aí, né? A galera tá falando do Cruzeiro e tal, mas, ó, eu acho que dá a Bahia, viu? Bahia jogando em casa é o terceiro melhor mandante, com 2 jogos a menos em relação ao Flamengo e Cruzeiro. Se o Bahia vencer os 2 jogos a menos que tem em relação a esses jogos, fica como melhor mandante junto com o Flamengo com 30 pontos. Então o Bahia em casa é muito forte. Esse time do Bahia, do Rogério, jogando em casa, tem conseguido resultados, né? Tem jogadores, inclusive cogitados na seleção, Jean Lucas, Luciano Juba, né? Então, eu acho que o Bahia vai ser um jogo duro, né? Se o Cruzeiro vencer também nenhuma zebra, mas se tiver que palpitar, eu acho que o Bahia em casa vence esse jogo aí em relação ao Cruzeiro. Maravilha. Eduardo, sextou para você, meu amigo. São 10 para as 9 da noite. Hoje, como nós entramos pontualmente às 6h30 da tarde na Groenlândia, Isso aí. vou liberar você, porque hoje nós abusamos demais de sua boa vontade aí, da sua Sim. disponibilidade. Eu sempre te agradeço muito aí pela Isso, tamo paciência e junto. pela compreensão. Tamo junto, tá? Um abraço para você, um abraço para o Cadu, um abraço para todo mundo. Mandar melhoras aí para o Heleno, que ele se recupere e que possa estar com a gente aqui no próximo programa. Um bom final de semana a todos. E vamos acompanhar aí o Campeonato Brasileiro, que promete grandes emoções e grandes jogos. Um abração a todos. Valeu, Eduardo. Muito obrigado mais uma vez. Cadu, agora vamos de campeonato municipal, né? Isso. Nós teremos uma rodada aí bastante importante aí para as equipes. Tem time aí que não pode pensar em perder, porque senão vai ficar muito atrás na tabela. Eu vou jogar aqui a classificação. Vou jogar na tela aqui. Vou colocar os 4 primeiros colocados primeiro para aparecer bem aqui na tela, antes de passar os jogos do final de semana. Então, nós temos em primeiro, com 100% de aproveitamento, o Nacional, com 9 pontos. O Manchester é o segundo colocado com 7 pontos. Pelo critério de desempate, o Fecha a Porta está com 7 pontos também. O Azurra agora está na quarta colocação, com 4 pontos. O Azurra demorou um pouquinho, né, para ganhar, né? Só ganhou aí na terceira rodada. Mas dando sequência aqui, então, o Telearte também, né, o campeão aí das últimas competições, aí, o destaque das últimas competições, está atrás do Azurra, 1 ponto atrás, em quinto, com 3 pontos. O Juventude também tem 3 pontos, está em sexto, pelo critério de desempate. E aí vem o Novo Milos com apenas 1 ponto e o Villarreal, que não pontuou ainda, Cadu, nem gol fez ainda. O que esperar aí?
Você quer falar da tabela, da pontuação, ou a gente já entra também, já coloca aí a rodada? Vamos falar, né, da pontuação do Vila Real. Começar falando pelo Vila Real. Aham. Time, assim, entrou desligado mais uma vez, mas é um time novo, é o que eu venho falando, é um time novo, projeto novo, foi montado de última hora, não fez amistoso, não teve preparação, e com 15 minutos de jogo já teve um jogador expulso, né? Enfim, jogou com 2 a menos a partida toda. É complicado, né? Complicado, mas é início de projeto e time, se continuar melhorando, evoluindo, né? Em todos os aspectos de estrutura, acredito que futuramente aí vai formar um bom plantel. Falando da rodada, qual que é o primeiro jogo? Vamos lá, vou jogar na tela aqui os 2 primeiros jogos da manhã, da parte da manhã. Às 8h30 da manhã nós vamos ter Manchester e Novo Milos, Cadu. É, o Novo Milos aí, vice-lanterna, né? Pega uma equipe do Manchester que é favoritaça para ganhar o Campeonato Municipal de Bananal. A equipe do Manchester vem muito bem com o Moremba. Vale destacar que o Moremba já fez uma bela campanha ali pelo Nova Era na Copa Bananal, né? Com a garotada. Vem fazendo um bom trabalho no Manchester, disputou o campeonato lá em Volta Redonda, fez um bom trabalho. Então, assim, eu vejo o Manchester amplamente favorito para esse jogo também contra o Novo Milos, que não é uma equipe ruim, assim como o Leal está no início do projeto e tem a evoluir mais, só que o Manchester hoje é mais preparado. Eu acho que o Manchester sai vitorioso essa partida. Às 10h30 da noite nós vamos ter uma partida decisiva, né, para o Juventude, enfrentando o Fecha-Porta, Cadu. Jogaço, né? Jogaço. É clássico, vamos dizer que é clássico, né? Roda Palha contra Fecha a Porta, Juventude ali, a galera. é, Depois da vitória sobre o Vila Real e os primeiros minutos contra o Manchester, que foram bons da equipe do Juventude, depois que tomou o primeiro gol, se desligou do jogo, né? Então acho que dependendo de como decorrer o jogo ali, vai ser um jogo duro, né? Fechar a porta, claro, tem um leve favoritismo, mas eu não vejo o impossível, né? Muito difícil o Juventude ganhar esse jogo, não. Acho que dependendo do andar da carruagem ali, se o Juventude fizer um jogo, como fez no início contra o Manchester ali, aproveitar a chance, não se desligar do jogo, como foi depois do gol, acho que tem grande chance aí de vencer o jogo também. Mas claro, fecha a porta chega como favorito. Bom, 1h30 da tarde, você sabe que o Vila Real tem uma pedreira, né? Pegar o time aí, sensação do campeonato, 100% de aproveitamento. Teremos então Nacional e Vila Real, Cadu. Esse é um jogo que é típico de né, futebol amador, né? Pode ser um jogo traiçoeiro, né? Hum. Bom, mas vamos lá. Acho que o Nacional, né, já está mostrando que está mais preparado, tá fazendo uma boa campanha, surpreendendo todo mundo. Ninguém acho que imaginaria o Nacional com essa campanha no início. E tem mostrado em campo, né? Isso que é importante. O Nacional, mesmo tendo um elenco assim recheado, igual outras equipes aí, tem mostrado em campo que na raça, na força de vontade, eles batem de frente a qualquer um. Então, assim, se manter isso, eu acredito também que sai vitorioso contra o Vila Real. Né, o Vila Real, como eu falei, é um time novo, foi montado às pressas para disputar o campeonato. Então, assim, caso se encaixe, comece a desfrutar um bom futebol, pode ser um jogo mais equilibrado. Último Telearte Azul, né? O último jogo Telearte Azul. É o jogo aí jogo que aí quem perder fica vai ficar muito complicada a situação, complicado. às 3h30 da tarde. E é clássico. Clássico. E vou Grande te falar, clássico, né? sem criar polêmica, esse clássico aí é o que mais acho que vai pegar fogo. Né? Pegar fogo que eu falo na bola, dentro de campo, claro. Porque tem aquela questão dos meninos, né, que saíram do Telharte, foram pro Azurra, no caso, os filhos lá do Sem Freio. Aí teve toda essa polêmica aí de um deles ser banido do campeonato, né? Então acho que isso tudo vai ser levado para campo. As duas equipes aí, eu acho que tem um jogo aí duro pela frente. Eu, né, sem clubismo, acho que o Azul sai vitorioso dessa partida.
Esse jogo vai realmente. Vamos tentar dar um pulo lá. Como eu tenho dito, né? Essa equipe do Não Telearch é posso prometer interessante. nada, mas de repente realmente é um jogo para a gente registrar, né? Ah, Os principais lances do jogo para passar aqui no Sportcast. Eu só não prometo nada, porque né, você sabe que não está dando para marcar nada correria. ultimamente. E nós vamos ter, lembrar aqui o pessoal, né, que nós vamos ter aqui nesse final de semana a celebração dos 2 anos, né, da Feira do Produtor e dos Artesãos de Bananal. Já está sendo montada, eu estava vindo para cá, estava vendo a estrutura sendo montada lá na Praça do Rosário, né, em frente ali ao Solar Aguiar Valim. Promete ser uma coisa bem legal lá, os stands, né, dos produtores. Vamos prestigiar, né, esse pessoal, porque eles são realmente muito preparados. Você que está fora de Bananal e acompanha a gente, dá um pulinho aqui, vem visitar, participar da feira lá, porque realmente vai valer a pena. O pessoal está caprichando. Nós teremos atrações musicais, né? Então assim, além dos produtos que tem lá, a beleza do artesanato, o sabor, né, da produção que esse pessoal faz. Então vale muito a pena. É produto da roça mesmo, para valer. Não é marketing, não, é de verdade mesmo. Então vale a pena conferir aqui. E eu vou também fazer alguns pontos. Então, eu vou estar meio que dividido, né? Amanhã e domingo lá. Mas eu quero ver se pelo menos esse jogo aí. É... Ih, rapaz, mas o jogo é no horário do Santos e Atlético Mineiro, tem mais essa O jogo aqui. é 3h30, né? É 3h30 e o outro é 4 horas, né? Acho que dá pra assistir meia horinha e É, eu pra assistir o eu calor. vou tentar, não vou prometer nada não, mas é bem provável que eu esteja lá na feira. Então, mas que seria realmente um jogo bom para registrar a imagem, para a gente passar aqui na segunda. Mas vamos ver, Vamos dar um jeito de ir, né? vamos ver o Mesmo que, que que, não esteja lá o que Eric, a dá para galera, se puder dar fazer. uma força pra gente, É, registrando. vale a pena. Eu preciso ensinar o Heleno a ser câmera. O Eliano tá lá. Aproveitar a altura dele, né, que a altura dele já ajuda bastante para pegar umas câmeras, fazer umas tomadas aéreas com o Heleno filmando. Mas eu devo ensinar o Heleno a fazer, a filmar, e para a gente ter esses melhores lances aqui no Sportcast. Mas realmente, não, você vê, a gente vai ter bons, eu estava falando aqui do Campeonato Brasileiro, que teremos muitos jogos bons nessa rodada, e aqui no Campeonato Municipal não vai ser diferente, É, nessa quarta rodada, né? E essa quarta rodada, Cadu, ela já, podemos dizer que ela já define muita coisa. define Porque muita se coisa. porventura o Nacional vencer, aí vai fazer 12 pontos, Já tá praticamente já classificado. está, né, garantido. Eu acho que matematicamente vai estar garantido. Eu também acho. 12 pontos é a pontuação que o projeto pro quarto colocado, entre 10 a Isso, 12 ali. Então, eu acho que vai ser. Eu estou curioso para ver o Nacional jogar, né? Porque está sendo a sensação do campeonato, é a surpresa do campeonato. Então eu tô curioso também para ver o Nacional jogar. Vamos ver o que É. dá para fazer nesse final de semana aí. E também em relação às outras partidas, eu acho, se eu bem conheço o Heleno, pelos horários, ele vai assistir pelo menos 3 jogos, né? Os quatro, seja os três, né? Se não for os 4. É que não dá para ser os 4 porque ele tem que ver o almoço lá É. da tia Tereza lá, da tia Terezinha. Então, senão ele assistia tudo mesmo. Por isso que tem que dar um jeito dele ficar craque, negócio Ele tá lá. de filmar. Na rodada passada ele tava lá captando as informações lá com o pessoal de todos os times. Cada hora ele conversava com alguns É, ali, né? espero que esse resfriado dele já acabe amanhã mesmo. Eu, quando fico resfriado, comigo é um dia no máximo, 2 dias estourando. Até lá ele Eu não já acho que tá não vai ser melhor. diferente, não. Se domingo ele vai estar inteiro lá. Amanhã ele fica de molho lá, fica, né, se cuidando. Para domingo tá inteiraço aí, né, Leandro? Um abraço aí para você. Mandar um abraço pro Fael aqui também, que tá direto com a gente aqui. Já fazer o convite pro Fael, né? E fazer, rapaz, precisa vir aqui pra gente bater um papo. O Fael é sempre uma resenha muito boa. Esperar o Fluminense avançar aí nessas competições aí, para fazer aqui um debate aqui, vocês dois, né? Nós dois contra os outros dois. Contra os outros dois, né, então. Aí
Mas o bom mesmo seria fazer um react, que eu tô doido para fazer um react aí com, né? Seria bom vocês dois, numa eventual semifinal, final do Fluminense aí Quem sabe, né? A Entretenimento. gente não faz aí numa final Pode ser aqui, né? de Sul-Americana. Ué. A gente precisa, quando a gente terminar de arrumar aqui, botar uma TV aqui, a gente vê os jogos aqui, vai ficar Bom. top. Bom, Cadu, são 9 horas da noite, rapaz. 9 horas e 2 minutos. Nós hoje realmente. Acho que não teve um dia que a gente entrou mais atrasado que igual hoje. É. Entramos quase 1 hora atrasado. Mas estamos aqui firme e forte. E queria ouvir o seu recado final aí para os nossos amigos, né? O retorno aqui já está dando problema. Dá o seu recado final aí. Você pretende assistir quantos jogos no. Aí, peraí. É o retorno. Seu recado final para os nossos amigos aí, Cadu. Eu pretendo, primeiro respondendo a pergunta, pelo menos 2 jogos aí. No domingo passado eu não consegui ver nenhum, né? Só o jogo do Vila Real mesmo que eu estava presente. Mas eu pretendo ver aí pelo menos 2 jogos aí desses 4, né, no domingo. E meu recado final, deixar um grande abraço aí pra galera que tem nos acompanhado, agradecer a audiência, e desejar um excelente final de semana para você, Ricardo, para Eduardo, para Heleno que está lá, na casa dele. Enfim, dizer que domingo a gente está lá, né, torcendo, né, jogando. Então, é isso. Até a próxima aí, semana que vem, se Deus quiser. E deixar um abraço para vocês. Valeu, Cadu. Obrigado mais uma vez pela sua força aí, pela sua participação. Agradecer a audiência de todos. Reforçar aqui mais uma vez o professor agradecimento para Helena. Agradecer o Fábio pela audiência. Todas as pessoas que estão acompanhando, o Eduardo também que já está sempre muito gentil com a gente, né? Por exemplo, o nosso Claro, ele sempre lá para participar com a gente aqui, sempre de forma bastante produtiva, inteligente, a análise realmente. Você consegue ser com a análise de vocês, porque a gente vê que a gente, né, vocês têm um conhecimento de futebol muito diferenciado, realmente. Meus amigos, muito obrigado por mais essa companhia, essa sexta-feira. E estaremos de volta na próxima segunda-feira, trazendo todas as informações da quarta rodada do Campeonato Municipal, a rodada do Campeonato Brasileiro. Pode definir muita coisa aí, né? Quem sabe? Entrando em uma regra importante, assim, meados de setembro, e já pode dar um encaminhamento realmente para saber. Isso vai ser importante, né, para o desdobramento das outras competições sul-americanas também. E também para a Copa do Brasil, né? A Copa do Brasil é uma condição de brasileiro. Então, a gente vai acompanhando e sempre matando uma audiência de todos. A gente agradece muito os pessoal do Facebook, né, que está visualizando a gente direto, não sempre com 2.000 visualizações, já batendo 4.000 visualizações recentemente, e a gente fica muito grato a todas as pessoas que acompanham a gente lá nesse ponto aqui para essa. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima segunda-feira. Digita onde expõe o papel aqui e toda a informação lá no principal. Grande abraço a todos e até lá. Se Deus sempre